É o programa Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, a oportunidade que Deus nos dá no nosso cotidiano, do pão nosso de cada dia, o pão da palavra. É a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, segundo o método do nosso querido Padre Jonas Abib. Saudoso, né? Que Deus possa nos inspirar a partir da intuição do Padre Jonas ao estudo bíblico, mas também a fazer da Bíblia o nosso alimento diário. Por isso a Bíblia no meu dia a dia. O pão nosso de cada dia que nós rezamos na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso. E é importante entender que a nossa alma é alimentada por essas práticas espirituais. E a Lexio Divina é fundamental para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa caminhada de conversão. Para que essa palavra lida, meditada, rezada, tenha o efeito na nossa vida, nós devemos nos abrir àquele que é o inspirador dessa palavra, o Divino Espírito Santo, e pedir a Ele que nos auxilie, que nos indique os passos que nós devemos dar, ilumine a nossa mente para a compreensão do estudo que nós vamos fazer do texto bíblico. Quero convidar você a, junto comigo, a suplicar a presença do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno e anotar junto comigo o texto que nós vamos estudar hoje. É Juízes, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Juízes, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Algum tempo depois, por ocasião da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher levando um cabrito. Quero ficar no quarto com a minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não lhe permitiu entrar. Explicou. Eu pensei que devias ter muito ódio por ela e por isso a dei a teu companheiro. Sua irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Aceita-a no lugar da outra. Sansão respondeu. Desta vez sou inocente do prejuízo que vou causar aos filisteus. Ele foi embora e capturou 300 raposas. Pegou tochas, amarrou-lhes as caudas, 2 a 2, e a cada dupla atou uma tocha no meio. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas nos trigais dos filisteus, incendiando tudo. Tanto o trigo já empilhado como o que estava ainda de pé, tanto as vinhas como os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Foi Sansão, disseram, o genro daquele homem de Tâmina, por ter ele dado sua mulher ao companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a mulher com seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeste tal coisa, não descansarei enquanto não me vingar de vós. E atracou-se com eles numa luta corpo a corpo, provocando grande matança. Depois desceu para morar na gruta de Etã. Vamos lá, minha gente, dar prosseguimento aqui ao nosso estudo nesse novo capítulo. Sansão é alguém que está sendo usado por Deus, mas fica evidente as fraquezas desse líder, desse juiz. Deus está usando das fraquezas dele para libertar Israel. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar nas nossas fraquezas. E fica muito evidente que a fraqueza de Sansão, ela é na sua afetividade e na sua sexualidade. Vamos ver até o final, né, da história de Sansão essa fraqueza em evidência. Mas a partir daí, Deus vai utilizar-se dele para libertar Israel das garras dos filisteus. Quando ele volta para encontrar-se com a sua esposa, o pai não deixa ele entrar, o pai dela, e fala assim, olha, eu achei que você não fosse voltar, e eu dei a sua esposa para um dos seus guardas, daquele que estava com você. Não foi uma atitude meramente pervertida do pai, era uma prática cultural. O pai dessa jovem, ele fez o que era de costume local, deu a mulher de Sansão para um outro homem, porque achou que Sansão não voltaria e que ela tinha sido abandonada. Então Sansão, ele se entende como traído, né, e passa
por uma humilhação pública. E aí ele vai começar ali aquela realidade. Ele captura 300 raposas e ele amarra, né, essas 300 raposas de duas em duas pelo rabo, e ele coloca uma tocha no rabo de cada uma dessas raposas para se vingar dos filisteus. E qual é a vingança? Ele vai atingir o trigo, as vinhas e os olivais, né? 3 pilares da economia agrária daquele povo, dos filisteus. Aí ele vai sendo usado como um instrumento do juízo de Deus para aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel, que clamou por uma libertação. E Deus está utilizando-se aqui de Sansão. Sansão não tem consciência disso. Ele está somente sendo ali, né, conduzido pelas suas emoções, pela realidade da vingança. Eu gosto muito desse texto porque já vi muitas pregações do Padre Jonas usando esse elemento, né, do fogo no rabo das raposas, e ele dizia, é assim que nós devemos fazer com o mundo, incendiar o mundo, como Sansão colocou ali, não é, aquelas tochas no rabo das raposas, e elas incendiaram os trigais, olivais, elas incendiaram ali, né, toda a realidade das vinhas em Israel. Nós devemos incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo. E é exatamente isso. Nós devemos incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo. Isso é uma missão dada a nós, que recebemos o Espírito Santo, temos consciência de que ele nos conduz, nós devemos ser instrumentos desse fogo do Espírito Santo. Mas vamos olhar aqui para Sansão. Uma dor, quando ela não é curada, não é? Ela se torna também destrutiva. A vingança, ela pode, aí vamos olhar um incêndio negativo, ela pode incendiar não apenas os campos, mas os corações, pode incendiar, né, as amizades, pode incendiar a família e até mesmo o nosso ambiente eclesial. Nós devemos tomar muito cuidado com as feridas emocionais, com as feridas interiores que nós trazemos, porque nós podemos ser usados para ferir, para matar no sentido espiritual ou até mesmo moral as pessoas. E nós não devemos ser conduzidos pelas nossas feridas. Vamos olhar aqui o plano de Deus, Deus está usando de Sansão, mas vamos olhar também para a realidade pessoal, né, de Sansão. Sansão, ele mata, né, os filisteus numa vingança brutal e depois ele vai ali se esconder, que o final vai dizer, né, ele golpeou bravamente, versículo 8, numa luta corpo a corpo, provocando grande matança. A força de Sansão, né, ele é um homem que demonstra força física. E essa força, como a força de Deus, do juízo de Deus, ele tem fraqueza emocional, afetiva e sexual. Porém, aqui vai dizer, ele depois desceu e foi morar numa gruta em Etã. Quantos se refugiam na caverna da alma, né? Ali refugiados, feridos pela rejeição, pelo abandono, pela traição, somente deixando-se mover muitas vezes por essas feridas. Mas o Espírito Santo quer curar as nossas feridas. Ele quer nos levar a viver o propósito de Deus. Então, dentro do propósito de libertação, Deus está usando da fraqueza de Sansão, que acaba se tornando uma força na mão de Deus. Mas dentro da questão pessoal, nós devemos olhar, sim, para as nossas fraquezas e pedir a ajuda de Deus. Essa é a mensagem que eu quero colher hoje desse texto. Devemos reconhecer as nossas fraquezas e, a partir de então, suplicar ao Espírito Santo que nos cure e liberte, trazendo os meios necessários para vencermos cada uma delas. Muitas vezes precisaremos recorrer ao auxílio da confissão sacramental e do pedido de ajuda a pessoas que possam rezar por nós e nos acompanhar em direção espiritual. Pois curados pelo Senhor, devemos assumir nossa parte de levar o fogo do Espírito Santo ao mundo. Se formos o que devemos ser, colocaremos fogo no mundo. Santa Catarina de Sena. Na verdade,
eu trouxe para o formos, mas Catarina vai dizer, se fordes o que deveis ser, colocareis fogo no mundo. E muitas vezes nós não estamos sendo o que nós devemos ser, nós estamos sendo as nossas fraquezas, nós estamos sendo as nossas feridas, e por isso nós precisamos tratar. Buscar a confissão frequente, não permitir ser dominados pelos pecados que estão vinculados à nossa fraqueza, buscar direção espiritual, alguém para rezar pela nossa cura interior, para que nós sejamos aquilo que nós devemos ser e então incendiemos o mundo. Vamos rezar? Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero ser instrumento do fogo do seu Espírito no mundo. Por isso, eu te peço, revela-me as minhas fraquezas, me ajuda a buscar o autoconhecimento e, a partir do entendimento das minhas fraquezas, das minhas feridas, eu dar passos concretos nelas para curá-las, buscando a confissão, buscando pessoas que possam me ajudar em oração de cura, em acompanhamento de direção espiritual, porque o Senhor, na força do seu Espírito, vai se utilizar das pessoas para me ajudarem a ser aquilo que eu devo ser e assim colocar fogo no mundo. Sansão, ele colocou ali fogo, uma tocha no rabo de cada uma daquelas 300 raposas, na verdade 150, porque foi em duplas, e incendiou os olivais, trigais ali, tudo aquilo que eram as videiras, as vides daquele povo, para vencer aquela batalha. Mas eu preciso, na verdade, ser incendiado pelo Espírito Santo para ser também um instrumento de incêndio nesse mundo, sendo aquilo que eu verdadeiramente devo ser. Filho amado de Deus, recebendo do Senhor essa missão de compartilhar o fogo do seu Espírito com todos aqueles que estão ao meu redor e onde eu conseguir chegar. Amém. A gente não pode incendiar com o fogo das nossas paixões, definitivamente. Não, porque aí vai ser tragédia, vai ser destruição. Mas curados, nós devemos sim ser usados para que a obra de Deus aconteça. Porque se a gente for na ferida, se a gente for deixando com que as paixões falem mais alto, na verdade a gente vai atrapalhar o processo, vai desviar pessoas, vai ferir muita gente, e isso não é vontade de Deus. Por isso, tratemos das nossas feridas, das nossas dores emocionais, de tudo aquilo que aconteceu na nossa história, para que curados nós sejamos usados pelo Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.